E se eu te dissesse que 90% do seu sofrimento é uma ilusão? Não uma metáfora, uma ilusão literal. Que a ansiedade que aperta seu peito, as conversas que você repete na mente, o medo do futuro, nada disso é real. São fantasmas. E você foi treinado a vida inteira para acreditar neles. Este vídeo não é para te confortar, é para te acordar. Porque a verdade é que você não tem tantos problemas quanto pensa. Você apenas tem pensamentos nos quais você acredita demais. Você não está vivendo sua vida. Você está vivendo uma projeção da sua mente e ela mente para você o tempo todo. Parece duro, né? Mas você sente isso, porque toda noite antes de dormir, você já morreu dezenas de vezes na sua cabeça. Já foi traído, já foi abandonado, já perdeu tudo, já foi humilhado, tudo sem sair da sua cama. E quando o dia começa, esse teatro interno continua. Você vive como se algo estivesse prestes a dar errado sempre, como se uma catástrofe invisível estivesse te seguindo de perto, respirando no seu cangote. Mas ela nunca chega, porque ela não existe, nunca existiu, e mesmo assim você sofre. Já percebeu que 90% das conversas que você tem acontecem com você mesmo? Em diálogos mentais que repetem cenas que não aconteceram? Ensaiam brigas que nunca existiram? Preparam desculpas para acusações que ninguém fez? É como se houvesse um inimigo morando dentro da sua cabeça que te convenceu de que ele é você. E esse inimigo tem um único objetivo: manter você preso na antecipação da dor. Como se sofrimento fosse segurança. Como se preparar para o pior te livrasse dele. Robert Adams dizia: você está tentando resolver um problema que não existe. Tudo que você acredita que está errado apenas porque você acredita nisso. E isso é quase ofensivo de ouvir, porque a dor parece real. O medo é quase físico. Mas o que ele está dizendo, e o que você precisa escutar até o final desse vídeo, é que há algo muito pior do que os seus problemas: a crença de que eles são inevitáveis. Você não precisa acreditar em espiritualidade, em energia, em guru nenhum, mas você precisa encarar o fato de que a sua mente criou um mundo onde tudo dá errado, e você está vivendo lá como se fosse real, como se fosse a sua única opção. Não é. Você foi sequestrado por pensamentos, por crenças, por vozes que nem são suas, mas que você repete como se fossem mandamentos. Isso não é exagero, isso é observação. Gente morre todos os dias sem nunca ter vivido um momento em paz. Não por falta de amor, de dinheiro ou de oportunidades, mas porque a cabeça delas era um campo de batalha. E ninguém vence dentro de uma guerra imaginária. E a pergunta que eu te faço agora, com todo o peso que ela merece, é: você realmente está com problemas ou só aprendeu a viver como se estivesse? O que você chama de problema pode ser só um pensamento que foi repetido demais e acabou virando realidade na sua cabeça. Já se deu conta de que o sofrimento não precisa de um motivo concreto para existir? Ele só precisa de uma narrativa, de uma sequência mental mal contada, distorcida, mas repetida tantas vezes que se tornou sagrada. A mente é brilhante, mas quando desgovernada, ela não é só confusa, ela é cruel. É uma fábrica de versões distorcidas do real funcionando 24 horas por dia, sem supervisão. E pior, com você acreditando em tudo que ela produz. Robert Adams dizia com frieza: não existe sofrimento no agora. O que você sente é só memória e projeção. Parece esotérico, mas é lógico. Você não sofre pelo que está acontecendo. Sofre pelo que acha que está prestes a acontecer. Ou pelo que aconteceu e não consegue esquecer. Ou seja, você está em guerra com coisas que não estão aqui. Essa é a tragédia silenciosa da maioria das pessoas. Elas não vivem na realidade. Vivem em antecipações, em hipóteses, em fantasias mentais sobre futuros que nunca chegam ou passados que não voltam. A neurociência já mapeou isso. Existe uma rede no cérebro chamada Default Mode Network, uma estrutura ligada diretamente à ruminação mental, ao pensamento repetitivo e à criação de histórias internas. Ela se ativa quando você não está fazendo nada. E enquanto o corpo descansa, a mente começa a contar tragédias. Isso explica por que tanta gente surta no silêncio, no domingo à noite, na hora de dormir, no banho. Porque é aí que a fábrica começa a operar com força total, sem distrações externas. Frases como "tenho medo do futuro" ou "não consigo esquecer o que aconteceu" são comuns, socialmente aceitas, quase poéticas,
mas na verdade são confissões de que estamos vivendo dentro de um sistema ilusório de sofrimento crônico fabricado pela própria mente. Exemplos reais não faltam. Gente que vive como se estivesse sendo perseguida emocionalmente, não por outras pessoas, mas por seus próprios pensamentos. Uma mulher que evita relacionamentos por medo de ser traída, mesmo que nunca tenha sido. Um homem que se sabota profissionalmente por acreditar que é insuficiente, mesmo tendo todas as provas do contrário. Alguém que não consegue aproveitar nada de bom porque está sempre esperando o momento em que tudo vai desmoronar. Essas pessoas não estão sofrendo por causa do mundo, estão sofrendo por causa da interpretação que fazem dele. E aqui está a parte mais insidiosa. Quanto mais você luta contra esses pensamentos, mais força você dá a eles. Como disse Jung, aquilo a que você resiste, persiste. Robert Adams apontava para o óbvio que ninguém quer encarar. Você acredita nos seus pensamentos porque ninguém te ensinou a questioná-los. Tudo o que você sente começou com um pensamento. E o problema é que o pensamento, por si só, não tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso com padrões antigos, com traumas não resolvidos, com versões ultrapassadas de você mesmo. É por isso que tanta gente inteligente sofre de forma burra. Porque não é uma questão de saber, é uma questão de acreditar. E se você acredita que está em perigo, o corpo reage, o sistema nervoso responde, o coração acelera, a respiração encurta. Mesmo que não haja nada lá fora tentando te ferir, você está reagindo a uma mentira contada por dentro. A mente fabrica o sofrimento e o corpo paga a conta. O mais louco, esse mecanismo é automático. É como um algoritmo emocional. Um trauma escondido gera um pensamento. O pensamento aciona uma emoção. A emoção retroalimenta o pensamento e o ciclo se fecha. E lá está você, revivendo a mesma dor como se fosse nova. Não é nova, só é recorrente. E aqui começa o caminho da libertação. Ver o pensamento como pensamento e nada mais. Robert Adams dizia com simplicidade assassina: se você parar de acreditar no pensamento, ele desaparece, porque ele não tem existência própria. Não é sobre parar de pensar, isso é impossível. É sobre parar de acreditar em tudo o que você pensa. E isso, para a mente, é um insulto, porque ela quer ser levada a sério, quer que você reaja, quer te manter no jogo. Mas se você conseguir ver a trama sem atuar nela, o feitiço se quebra. Você não pensa como pensa porque escolheu. Você pensa assim porque te ensinaram a não pensar de outro jeito. Essa talvez seja a prisão mais difícil de enxergar, porque é feita de coisas que você acha que são suas, mas não são. Suas opiniões, seus medos, seus desejos, seus julgamentos, tudo isso foi costurado em você desde a infância, um pano de fundo invisível, que define como você percebe o mundo e, principalmente, como você percebe a si mesmo. E aqui está o ponto bego. A maioria das suas reações não vem de decisões conscientes, mas de programações emocionais que foram instaladas quando você ainda nem sabia o que era um eu. Robert Adams dizia com frieza que veio através do teatro humano. Você está preso numa prisão onde a porta nunca esteve trancada. Mas para perceber isso, você precisa começar a olhar para dentro com mais honestidade do que nunca. Porque é incômodo reconhecer que talvez você não ame o que ama, mas aprendeu o que deveria amar. Que talvez você não tema o que teme, apenas foi ensinado a temer. E isso começa cedo. A criança não nasce com medo de errar. Ela aprende quando é punida. Ao expressar um sentimento, ela entende que se mostrar é perigoso. Quando é ignorada na dor, aprende que sofrer no silêncio é mais seguro. Quando é elogiada só por desempenho, cresce achando que precisa ser útil para merecer amor. Esse é o condicionamento invisível, o molde psicológico que transforma seres vivos em personagens obedientes. Na vida adulta, isso vira um script. Já percebeu que há pessoas que não conseguem se sentir em paz nem quando estão sozinhas? É porque o barulho externo foi internalizado. A crítica virou voz mental. O julgamento virou autocobrança. A punição virou culpa automática. E o pior, a mente racionaliza tudo isso. A dor que você sente não é atual, é herdada. A filosofia védica chama isso de sanskaras, impressões psíquicas que moldam o comportamento inconsciente. São cicatrizes emocionais que agem como filtros. E aí, a verdade mais cruel. Você pode estar vendo o mundo através dos traumas de alguém que morreu há décadas. Robert Adams não dava muitas voltas.
O que você chama de eu é apenas memória. Livre-se disso e veja o que sobra. Isso soa radical e é, mas só o radical pode cortar a raiz. Porque enquanto você tentar melhorar o eu condicionado, vai girar em círculos, vai pintar as grades da prisão de outra cor, mas ainda estará preso. O mais perverso é que o ego se apega ao próprio sofrimento como se fosse identidade. Você já viu isso? Gente que não consegue sair da dor porque sem ela não sabe quem é. A pessoa que reclama da ansiedade, mas se sente vazia quando ela some. A que diz que ele é paz, mas sabota o silêncio, porque o silêncio obriga a encarar o vazio de si. A mente gosta de dor, porque ela faz sentir viva, mas isso é mentira. A paz é o que você é. O resto é condicionamento. Tem gente que não quer se curar porque, no fundo, prefere sofrer do que desaparecer. Essa é uma das verdades mais indigestas. Há um tipo de prazer escondido na dor. Se eu deixar de sofrer, quem serei? Se eu curar essa ferida, o que sobra de mim? A pessoa não está apenas triste, ela é uma pessoa triste. Não está apenas com ansiedade, ela é ansiosa. Quando o sofrimento vira a definição, abandonar a dor é o mesmo que se abandonar. Esse é o vício invisível, a dor que sustenta o ego, a dor que garante atenção, que dá sentido, que justifica fracassos. Há pessoas que aprenderam, bem cedo, que só são vistas quando estão quebradas. O sofrimento se torna uma linguagem, um modo de pertencer. Robert Adams não aliviava. Você está sempre exatamente onde quer estar. Porque se não quisesse, você já teria mudado. Essa afirmação é violenta para o ego, porque tira o papel de vítima, expõe a cumplicidade silenciosa com a dor. Mas o ponto essencial aqui não é culpa, é consciência. Você não é culpado por ter se acostumado à dor, mas agora que sabe, é responsável por não perpetuá-la. A mente, como qualquer viciado, vai resistir à abstinência. Vai tentar te convencer de que a dor é normal, parte de quem você é. Mas tudo isso é mentira. Curar é honrar sua história, justamente porque você não quer repeti-la mais. E essa cura não virá do pensamento, nem da repetição de frases prontas. Ela vem da presença radical, de observar com frieza amorosa os mecanismos do sofrimento, de ver como ele se ativa, por que se ativa, qual medo ele sustenta. É aí que o vício começa a perder a força, quando você se vê acionando o script, mas não o interpreta mais, quando percebe o gatilho, mas não puxa, quando a dor aparece, mas você não se funde com ela, só observa. O sofrimento é como um sonho ruim. Ele só parece real enquanto você está dormindo. Acordar, portanto, não é um processo mágico. É um processo de lucidez dolorosa. Toda tentativa de controle nasce do medo. E todo medo nasce da ilusão de que você deveria controlar alguma coisa. Essa é uma ferida silenciosa. A compulsão moderna por tentar prever, garantir, ajustar, calcular, como se a vida fosse um sistema operacional. Mas a verdade é brutal. A sua necessidade de controle é o maior sintoma da sua insegurança. Você vive como um vigilante emocional, escaneando pessoas, prevendo cenários, ensaiando respostas, preparando rotas de fuga para problemas que só existem na sua projeção. E o mais cruel, quanto mais você tenta controlar, mais você sofre. Porque tudo que você tenta segurar com força, escapa. A vida escapa dos punhos fechados porque ela nunca foi sua para ser dominada. Ela só pode ser vivida. Ansiedade não é excesso de futuro. É excesso de tentativas de controlar o que não pode ser controlado. É você querendo garantir o amanhã com a energia do agora e fracassando, porque isso é simplesmente impossível. O controle é uma tentativa infantil de se proteger da dor. Você tenta controlar o mundo porque em algum lugar da sua história você se sentiu impotente diante de algo que te machucou. Mas isso é impossível, porque a dor não é evitável. A tentativa de viver sem dor é a causa de todas as dores desnecessárias. Robert Adams cortava o véu. Não há nada a temer, só há algo a entender, que tudo já está exatamente como deveria estar.
Essa frase é quase insuportável para uma mente controladora porque ela exige rendição, e a mente odeia se render. A psicologia comportamental mostra que o desejo de controle está diretamente ligado ao medo da vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é a condição natural da existência. Quando você aceita isso de verdade, não só como conceito, o corpo relaxa, o coração desacelera, a mente silencia, porque a guerra acaba. A paz começa na aceitação do risco. E essa aceitação não é passividade, não é desistência, é maturidade. É a sabedoria de não gastar a sua vida tentando evitar a vida. Robert dizia, a liberdade real começa quando você para de tentar controlar o que nunca foi seu. Então a pergunta que ecoa é, do que exatamente você está tentando se proteger? Da dor? Do fracasso? Do abandono? Ou será que está tentando se proteger da possibilidade de se entregar por completo e descobrir que viver plenamente sempre foi arriscado? O sofrimento é o resultado direto da resistência. E a resistência nasce da crença de que isso não deveria estar acontecendo. Mas a vida não erra de roteiro. Ela nunca consultou sua opinião. Aceitar não significa gostar, nem se resignar. Aceitar é um ato de inteligência profunda. Essa rendição não é algo que você faz. É algo que acontece quando o ego cansa de tentar ser Deus. E aqui está o segredo. Essa rendição não é o fim. É o começo. Porque o que nasce depois dela não é passividade, é clareza. Robert dizia, você não é os seus pensamentos. Você é o espaço silencioso em que eles surgem. Essa consciência não precisa ser compreendida, precisa ser vivida. E viver isso é tão simples que parece inacessível. Basta parar. Parar de argumentar com a vida, de exigir respostas, de querer que tudo seja do seu jeito. Quando esse parar acontece, mesmo que por alguns segundos, há paz. E essa paz não depende de circunstâncias. Ela só precisa de presença. Total, silenciosa, inteira. O que Robert Adams ensinava não era um caminho. Era um não caminho, porque o que você procura já está aqui. Você não precisa de mais esforço, precisa de menos. Menos controle, menos defesa, menos pensamento, menos identidade. Quando tudo isso cai, o que sobra não é o fim. É você, sem máscaras, sem medo, sem necessidade de entender. Só sendo. E pela primeira vez, isso basta. Se estas palavras te trouxeram algum alívio, compartilha nos comentários uma única palavra que descreva como você se sente agora. Obrigado por sua presença e por dedicar esse tempo a si mesmo. Este canal não é meu, é nosso. Cada visualização, cada palavra, cada compartilhamento com alguém que precisa ouvir isso é o que mantém essa mensagem viva. Curta para apoiar nossa filosofia e inscreva-se para que possamos nos encontrar novamente na próxima conversa. E lembre-se, a única coisa que este canal deseja é que você desperte.